Se você piscar ouvindo essa história, talvez ela chegue mais perto de você também. Eu achava que era só insônia e paranoia, até perceber que aquela coisa no corredor só se aproximava cada vez que eu fechava os olhos por um segundo. E agora, eu não sei quanto tempo ainda consigo ficar acordado. Eu não sei por quanto tempo eu ainda vou aguentar ficar com os olhos abertos. Então, se esse vídeo estiver no ar, é porque eu falhei, porque em algum momento eu pisquei. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos, moro sozinho num apartamento pequeno, no fim de um corredor estreito e mal iluminado. Eu sempre fui de dormir tarde, virar noites jogando, vendo vídeo, vivendo como se o mundo só começasse depois das 10 da noite. Mas faz 3 dias que eu praticamente não durmo, e não é por vício, não é por ansiedade, é por causa do que está no corredor. Tudo começou numa terça-feira qualquer. Eu tava de fone, vendo um vídeo qualquer no YouTube, quando a lâmpada da sala deu um estalo e apagou. Fiquei só com a luz fraca da tela do notebook e uma faixa de penumbra vindo do corredor. Aquela lâmpada amarela fraca, que demora uns segundos para acender direito. Eu levantei irritado, achando que tinha caído o disjuntor. Quando olhei para o corredor, eu achei que meus olhos estavam enganando. Tinha uma silhueta lá, bem no final, parada. Alta demais para ser uma pessoa normal. Ombros estreitos, cabeça levemente inclinada, como se estivesse curiosa. Sem traços, só um recorte mais escuro do que a escuridão. Eu congelei. Por alguns segundos, eu não consegui nem respirar. Meu cérebro tentou me convencer. É sombra do armário, é alguma coisa que você deixou encostada, você tá cansado. Eu esfreguei os olhos, pisquei uma vez, rápido. Quando abri de novo, ela estava mais perto. Não foi um passo suave, não foi um movimento que eu vi. Ela simplesmente ressurgiu mais perto, metade do corredor, ainda parada, ainda mais escura que tudo. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu senti aquela onda de calor subir pelas costas, sabe? Quando o corpo entende o perigo antes da mente. Eu pisquei outra vez, sem querer, por reflexo. Quando abri, ela estava a meio metro da entrada da sala. Eu juro que eu não vi deslocamento. Só o antes e depois. Ali, parada, mas cada vez mais perto. A cada piscar, eu tropecei para trás, bati na mesa, quase derrubei o notebook. Meu primeiro impulso foi olhar para outra direção, mas algo dentro de mim gritou: não tira os olhos dela, porque... e se ela se mexer quando você não estiver olhando? Eu avancei a mão tremendo até o interruptor da sala e liguei a luz. A sala acendeu forte. Doeu nos meus olhos. O corredor ficou um pouco mais claro. Ela não estava mais lá. Me deu vontade de rir, de tão aliviado. Quase pensei em mandar áudio pro grupo dos amigos. Quase tive um ataque por causa de uma sombra. Mas algo ficou errado. Uma sensação de que eu não tinha imaginado coisa nenhuma. Naquela noite eu dormi com a porta do quarto fechada e a luz acesa. Quando acordei, tinha certeza. Foi só cansaço. Até a noite seguinte. No dia seguinte, mesmo roteiro. Eu trabalhando, jantando tarde, abrindo vídeo em aba atrás de aba. A diferença é que, dessa vez, eu fiquei de propósito de costas pro corredor. Tava me sentindo ridículo por ainda estar pensando naquilo. Umas 2 da manhã, o monitor deu uma leve piscada. A energia parecia estável, mas a intensidade da luz da tela caiu e voltou rápido. Aquilo fez meu reflexo virar o rosto, e eu vi de novo. Lá estava ela. No mesmo lugar do primeiro dia, no final do corredor. Dessa vez, eu não congelei. Eu já sabia que não era só nóia de sono. Eu me levantei devagar, o coração já disparado, e encarei. A silhueta não tinha rosto, cabelo, roupa. Era só uma ausência, uma forma humanoide esculpida na escuridão. Só que tinha uma coisa nova. A cabeça parecia inclinada um pouco mais para o lado, como se estivesse tentando entender o que eu ia fazer. Eu senti meus olhos arderem. Parece que, só de lembrar do que tinha acontecido ontem, meu corpo decidiu não piscar. Eu me forcei a não fechar as pálpebras, mas elas pesavam. Começou a queimar, começou a lacrimejar. Eu contei mentalmente. 10, 20, 30 segundos. As lágrimas começaram a embaçar minha visão. Foi involuntário. Eu pisquei, uma vez. Ela agora estava de novo na metade do corredor. Meu corpo tremeu. Minhas mãos começaram a suar. Eu senti vontade de correr até a porta de entrada, sair, descer as escadas, gritar no meio da rua. Mas parte de mim sabia, se eu desviasse o olhar, se eu me distraísse, se eu caísse, ela ia aproveitar. Eu pisquei de novo, sem querer. Agora ela estava na entrada da sala. Ela não tinha rosto, mas eu conseguia sentir uma intenção. Era como encarar um abismo que olha de volta. Nesse momento, num impulso desesperado, eu joguei o corpo contra o interruptor da sala de novo. A luz acendeu e ela sumiu.
Só que dessa vez, a sensação de alívio durou bem menos, porque eu percebi um detalhe. Na moldura da porta, na parte de cima, onde a luz não pegava totalmente, havia uma marquinha escura, como se algo tivesse encostado ali com força, como se tivesse testado a passagem. Eu passei o dia seguinte inteiro pensando naquilo. Sou do tipo que tenta achar lógica em tudo, então eu fiz o que qualquer pessoa viciada em internet faria. Fui pro Reddit, fóruns obscuros, vídeos de terror, relatos de gente que vê coisas. Comecei a notar um padrão em algumas histórias. Ele só aparece quando você pisca. Ela só muda quando você desvia o olhar. A coisa volta a algumas casas quando você acende a luz. Eu comecei a formular as regras na minha cabeça. Ela só se move quando eu piscar. Cada piscada é um teleporte para mais perto. A luz forte parece resetar a posição dela, mas toda noite ela volta para o corredor. E aí veio o pensamento mais assustador. Se cada piscada a aproxima, o que acontece quando ela finalmente encosta em mim? Na terceira noite eu decidi provar para mim mesmo que eu não estava ficando louco. Coloquei o celular num tripé improvisado, apontado para o corredor. Liguei a gravação de vídeo, 60 fps, luz da cozinha acesa, aquela luz fraca do corredor também. Me sentei no sofá, enquadrado junto com a entrada da sala. Quando olhei para a tela do celular, ela já estava lá, no final do corredor, parada. Eu engoli seco. Meu plano era simples, ficar olhando para ela, piscando de propósito, e depois conferir no vídeo se ela se movia. Se a câmera captasse o teleporte, ótimo, eu tinha prova. Se não, eu estava completamente maluco. Eu encarei. Pisquei uma vez deliberadamente. Na vida real, na minha visão, ela pulou para metade do corredor. Olhei para a tela. No celular, no vídeo, ela ainda estava no final. Eu pisquei de novo. Na vida real, ela estava na porta da sala. Na tela, ainda no fundo do corredor. Foi aí que eu percebi. A câmera não via o que eu via. Ela estava registrando a posição inicial, como se a criatura não se movesse para ela, como se o movimento dela só existisse na minha percepção. Eu pisquei pela terceira vez, por reflexo, de tanto que meus olhos ardiam. Quando abri, ela estava a um passo de mim, quase na borda do tapete da sala, uma forma escura, quase tocando meus pés. Eu não gritei, minha voz simplesmente não saiu. Eu senti uma pressão no peito, uma tontura estranha, como se o ar à minha volta ficasse mais pesado. Com um braço só, sem tirar os olhos dela, eu tateei o sofá até achar o controle da TV. Apertei qualquer botão que achei. A TV acendeu com um clarão. A sala ficou branca de luz. Ela sumiu. Eu larguei tudo, corri até o celular e parei a gravação. A mão tremia tanto que eu quase derrubei. Quando fui assistir ao vídeo, a mesma cena. Eu sentado, o corredor ao fundo, eu piscando e nada. Em todo o vídeo, a criatura continuava lá no fim do corredor, sem nunca se aproximar. Mas havia uma coisa pior ainda. Na primeira cena, antes de eu sentar, antes de eu me posicionar, quando a câmera muda de foco por alguns segundos, por um frame quase imperceptível, ela aparece atrás de mim, na cozinha, muito mais perto do que eu lembrava. Como se aquele corredor fosse só uma forma educada de ela se aproximar. Como se a regra fosse mais antiga do que eu. Eu não aguentei mais ficar sozinho com aquilo. Liguei uma chamada de vídeo para minha amiga Luísa, 3 da manhã. Ela atendeu irritada, cabelo bagunçado, luz apagada. Rafa, você sabe que horas são? Lu, eu preciso que você veja uma coisa. Só, olha pro meu corredor. Eu arrastei o notebook e virei a webcam pro final do corredor. Pra mim ela já estava lá, no ponto de sempre, no final, parada. Tá vendo alguma coisa? Perguntei com a voz falhando. A Luísa franziu a testa. Tá muito escuro, velho. Não dá pra ver nada. Tem uma coisa ali, uma silhueta. Você tá usando droga? Ela tentou brincar, mas eu via no rosto dela que tinha um pouquinho de medo também. Eu encarei a tela, vendo o quadro da chamada. Eu de um lado, pálido, suando. Do outro, ela, meio sonolenta. Atrás de mim, o corredor. Eu pisquei sem querer. Na minha visão, ela pulou para metade do corredor. Na webcam, nada mudou, mas o rosto da Luísa mudou. Ela arregalou os olhos, se aproximando da câmera. Rafa, o quê? Não vira. Só fica me olhando. O que você tá vendo? Tem um negócio atrás de você, na cozinha. Eu senti meu estômago gelar. Como assim, na cozinha? Tá parado, no canto. Parece um borrão. Quando a imagem travou um segundo, ele ficou mais perto. Eu não queria acreditar. Então eu fiz o que qualquer idiota da história de terror faria. Virei. A cozinha estava vazia, mas quando virei de volta para a tela, a chamada tinha caído. Sem som, sem imagem, só a minha própria cara refletida, sozinho, com o corredor atrás. E, no corredor, para mim, ela já estava na porta da sala. Depois disso, eu parei de tentar entender. Comecei a tentar resistir. Eu enchi a casa de luz. Lâmpadas fortes
fortes no corredor, sala, cozinha, quarto. Deixei a TV ligada no máximo de brilho. Me entupi de café, energético, qualquer coisa para manter os olhos abertos. Toda vez que a luz piscava, nem que fosse por milésimos de segundo, meu coração disparava. Eu corria para o corredor, verificava, contava a distância. Primeira noite sem dormir, ela não aparecia. Segunda noite sem dormir, eu comecei a ver manchas, vultos, a luz vibrando, marcas pretas no canto da vista. Terceira noite, ela voltou. Eu estava sentado no chão da sala, encostado no sofá, tremendo de cansaço. Meus olhos doíam como se eu tivesse areia por baixo das pálpebras. Eu tentei olhar para o corredor e lá estava ela. No final, de novo, como se cada dia fosse um novo jogo, um novo tabuleiro, mas com a mesma regra. Eu tentei não piscar, juro que tentei, mas o corpo não obedece para sempre. Eu senti a ardência, o lacrimejar, o reflexo involuntário. Pisquei uma vez, ela estava na metade. Minha respiração começou a ficar curta. Pisquei de novo, ela estava na porta da sala. Parecia maior, como se ocupasse mais espaço do que o corredor permitiria, como se estivesse dobrando o ambiente ao redor para caber. Eu me arrastei até o interruptor e a luz não acendeu. A lâmpada queimou. A sala ficou numa penumbra amarelada, iluminada só pela TV, pela tela do notebook. Eu senti mais uma lágrima escorrer. Pisquei pela terceira vez. Ela estava dentro da sala, a poucos passos de mim, uma forma tão escura que parecia um buraco sugando o olhar. Eu comecei a falar sozinho, pedir desculpas, pedir para acordar, prometer que ia dormir cedo, que ia cuidar da saúde, que ia dar risada disso tudo. Nada mudou, só a ardência nos olhos crescendo. Foi aí que eu tive uma ideia idiota, e pode ser que seja a última. Se a criatura só se move quando eu pisco, e a câmera não vê o movimento, talvez se eu gravar tudo e postar, alguém consiga ver alguma coisa. Talvez dividir esse peso faça ela diminuir, ou talvez espalhe o problema. Eu não sei. O que eu sei é que enquanto eu tô gravando essa história, ela está no corredor, no mesmo ponto inicial. Eu tô aqui, encarando a porta da sala, as luzes ainda funcionando, a TV ligada, o notebook gravando minha voz. Cada vez que meus olhos começam a arder, eu mordo o lábio, aperto as unhas na palma da mão. Eu preciso terminar isso antes que o corpo me traia, porque eu percebi outra coisa no meio da loucura. Sabe quando você tá olhando fixo para algo muito tempo e sua visão começa a ficar embaçada? Os contornos somem, a imagem pulsa, parece que tudo respira. Agora imagina isso, mas sabendo que a cada embaçada, a cada piscada, algo se aproxima. Eu não sei se eu vou conseguir ficar acordado mais uma noite. Eu vejo manchas pretas até de olho aberto agora. Parece que ela encontrou um jeito de se infiltrar até quando eu não pisco. Então eu tô fazendo esse vídeo por dois motivos. Um, para deixar registrado que eu não enlouqueci do nada. Dois, para te avisar. Você já teve aquela sensação de que tem alguém parado na porta do seu quarto te olhando quando você levanta de madrugada para beber água? Ou de que tem algo no corredor, logo depois da curva, fora do alcance da luz? Talvez você nunca tenha visto claramente. Talvez tenha preferido fingir que não viu. Mas se, em algum momento dessa história, você sentiu seus olhos arderem, se precisou piscar rápido, se deu pausa no vídeo e voltou, eu tenho uma má notícia. Ela gosta de pessoas cansadas, ela gosta de gente que tenta ignorar e, principalmente, ela gosta de quem já conhece a regra. Ela só se move quando você pisca. Então faz um favor para você mesmo. Antes de ir dormir hoje, olha para o corredor da sua casa por uns 5 segundos e tenta, só tenta, não piscar. Se você conseguir, ótimo. Se não conseguir, bom, talvez, muito em breve, seja você gravando o próximo vídeo, se os seus olhos ainda estiverem abertos até lá.